Muito bem, meus queridos irmãos, a paz do Senhor a todos. Vamos lá, nós estamos novamente, e aqui quero apresentar aos irmãos, claro, mais uma obra extraordinária do Dr. N.T. Wright. Eu já fiz um vídeo, vou deixar aqui nos cards e na descrição deste vídeo, tá bom? Para que os irmãos possam analisar já o primeiro vídeo, tá bom? Uma introdução, acho que olhando os pormenores do livro, tá bom? Eu quero também pedir aos irmãos que se inscrevam em nosso canal. Nós já temos mais de 100 vídeos já relacionados à leitura de livros como este e outros gêneros também literários. Curta, comente, compartilhe para chegar a mais irmãos e amigos, tá bom? Para que o nosso trabalho se desenvolva. Eu faço isso também não somente pela questão de visualizações, mas pela questão que eu gosto de fazer, é ler. Gosto muito de ler. Eu tenho um lema comigo que é ler para aprender e aprender para ensinar, tá bom? Vamos lá. Eu vou dar uma lida com os irmãos a parte introdutória do livro. Praticamente, querido, este livro, e eu estarei lendo ele no formato Kindle. Eu quero apresentar até aqui já aos irmãos como é que vai ficar a nossa tela. A nossa tela ficará assim e aparecerá já os textos para que os irmãos também, juntamente comigo, possam estar acompanhando, tá bom? Vamos lá. Enquanto isso, nós vamos ainda ver algumas informações de que de fato e de verdade. Esse primeiro vídeo, querido, eu vou ler a introdução dele, tá bom? A introdução. A introdução será um primeiro vídeo, deve chegar a uns 10 minutos. E aí, querido, eu quero já mostrar aos irmãos, claro, o que de fato nós vamos ler. Eu vou ler aqui com os irmãos, tá bom? Nós temos a tarefa e eu estarei mostrando também juntamente lá com os irmãos o que fazer com os lavradores infiéis. Depois esse aí será o segundo vídeo. O terceiro vídeo, nós estaremos trabalhando as perguntas, tá bom? Eu creio que os irmãos agora não estão entendendo, mas quando eu começar a ler a introdução, os irmãos vão entender mais ou menos o que nós estamos fazendo. A proposta de N.T. Wright. Aquele seria o terceiro vídeo, isso, as perguntas. Então nós também estaremos realizando o quarto vídeo, que seria a terceira pergunta, a introdução, o primeiro vídeo, claro, que é a história do cristianismo primitivo. A quarta pergunta, que seria o quinto vídeo, será a teologia do Novo Testamento, e aí partiríamos para o último vídeo, que seria o sexto vídeo, e a quinta pergunta, que é a tarefa reformulada. Queridos, esse é o primeiro capítulo, tá bom? Eu vou realizar esses 6 vídeos apenas como vídeos introdutórios. Os irmãos devem adquirir esta obra, tá bom? Ela está sendo lançada pela editora Thomas Nelson. Deixa eu mostrar bem aqui para os irmãos, ok? A editora Thomas Nelson. Muito bem. Eu creio que eles devem lançar uma trilogia, eles devem lançar os outros 2 volumes. Porém, a editora Paulus lançou o terceiro volume. Deixa eu ver se eu consigo pegá-lo aqui. Alguém que alcance. Que seria a ressurreição de Cristo. Vejam só. A ressurreição de Cristo. Esse é o terceiro volume desta série, tá bom? Eu creio que a editora Thomas Nelson deve lançar no formato dele, viu? Muito bem, vou deixar ele bem aqui. Bem, ok. Terceiro volume. Vamos lá, nós vamos já começar a leitura. Eu deixar bem aqui, depois a gente pode dar mais uma olhada. E aí nós vamos já partir para a questão já dos livros, tá bom? Do formato Kindle. Muito bem. E aí eu vou já, como eu falei aos irmãos, eu estou lendo no formato Kindle. E aí nós já vamos para o capítulo 1, tá bom? Deixa eu abrir aqui com os irmãos e aí nós vamos ler a origem cristãs e o Novo Testamento. E aí nós já temos a introdução, que é o nosso primeiro vídeo. Diz assim:
Israel é um país pequeno. Podemos caminhar por toda a sua extensão territorial, de norte a sul, em alguns dias. E a partir das montanhas centrais, podemos avistar suas fronteiras laterais, o mar a oeste e o rio a leste. No entanto, a nação teve uma importância desproporcional ao seu tamanho. Impérios lutaram por ela. Em média, nos últimos 4.000 anos, um exército marchou a cada 44 anos, através do território israelita, tanto para conquistá-lo, como para resgatá-lo de alguém. Usá-lo como campo de batalha neutro para combater outro inimigo ou utilizá-lo como rota natural para chegar a outro lugar. A nação contém muitas regiões que, outrora belas, agora revelam as cicatrizes e as mutilações que foram o legado dessas guerras. Mesmo assim, Israel permanece uma terra bonita. Uma terra que ainda produz uvas e figos, leite e mel. O Novo Testamento não existe há tanto tempo quanto a terra de Israel, mas, em alguns aspectos, podemos estabelecer paralelos notáveis entre ambos. O Novo Testamento é uma seção bíblica curta, a ponto de podermos lê-lo em 1 ou 2 dias. Todavia, teve uma importância oculta por seu aspecto compacto. Vez após vez, serviu de campo de batalha para exércitos em guerra. Algumas vezes, saquearam seus tesouros para uso próprio, ou anexaram parte de seu território como porção de um império maior, necessitando de algumas montanhas estratégicas extras, especialmente os montes sagrados. Outras vezes vieram para travar batalhas particulares em seu território neutro, encontrando, nos debates sobre um livro ou uma passagem particular, um lugar conveniente no qual encenar uma guerra cujo propósito, na verdade, diz respeito às duas visões de mundo ou filosofias comparativamente não relacionadas à mensagem do Novo Testamento. Há muitos lugares cuja beleza frágil foi pisoteada por exegetas de pés pesados em busca de um lexema grego, um sermão rápido ou um slogan político. Mesmo assim, o Novo Testamento ainda é um livro poderoso e evocativo, cheio de delicadezas e majestade, lágrimas e risos. O que devemos fazer com o Novo Testamento? Uma coisa é certa, não adianta tentar impedir que ele ainda seja usado como campo de batalha. Nenhum bloqueio de fronteira seria forte o suficiente para afastar filósofos, filólogos, políticos e, de vez em quando, um turista. Nem mesmo deveríamos erguer bloqueios se pudéssemos. Muitos vieram para saqueá-los e acabaram permanecendo como peregrinos. Colocar a totalidade ou a parte do Novo Testamento em um invólucro sagrado seria pedir para uma repreensão do Senhor. A minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Conferi Marcos capítulo 11, versículo 17. Tentativas passadas de mantê-lo como exclusividade de um único grupo, por eruditos e pietistas, fundamentalistas de direita e de esquerda, culminaram em batalhas indevidas, o equivalente à triste luta pelo controle dos lugares sagrados da terra de Israel. O Novo Testamento é um livro de sabedoria para todos os povos, porém nós o transformamos em um covil de eruditos, quando não em um manual de piedade rigoroso, severo e exclusivista. Em geral, 2 grupos tentaram herdar para si esse território, tornando-o parte de sua reserva particular, como no caso dos 2 principais reivindicadores da terra de Israel atualmente. Cada grupo contém alguns cujo comprometimento é com a aniquilação completa do outro, embora cada qual também tenha aqueles que persistem na busca de soluções e concessões. Precisamos entender algo a respeito de ambas as posições. Se quisermos apreciar os contornos gerais e específicos da terra que temos pela frente, em especial o estudo de Jesus, de Paulo e dos Evangelhos,
De um lado, há aqueles que, por haverem tomado o poder há 1 ou 2 séculos, ocupando muitas das fortalezas principais, posições de destaque em universidades, editoras conhecidas e etc., insistem em que o Novo Testamento seja lido de maneira exclusivamente histórica, sem incidir sobre ele o peso de ser teologicamente normativo. Devemos descobrir o significado dos textos originais e apresentá-los com o máximo de cuidado, independente dos sentimentos daqueles que pensavam que uma passagem específica lhes pertencia e significava para eles algo diferente. Às vezes, há uma arrogância atrelada a essa reivindicação de poder, com base na aparente força da história, e capazes de demonstrar as inadequações do modo de vida simples que os precedeu. Esses eruditos estabeleceram postos de armas de concreto em lugares nos quais antes havia vinhedos, patrulhando as ruas para perseguir aqueles que insistem nos caminhos antigos, simplistas. Do outro lado, há aqueles que demonstram a mesma determinação em resistir ao avanço do novo regime. Alguns ainda consideram o Novo Testamento um lugar de tipo de livro mágico, cujo significado tem pouca relação com a intenção dos atores do primeiro século, mas muita relação com o modo pelo qual algum grupo contemporâneo acostumou-se a ouvir nele o chamado para um tipo particular de espiritualidade ou estilo de vida. Esse fenômeno é visto de maneira mais evidente nos círculos fundamentalistas, embora não se limite de maneira alguma a grupos encontrados, em sua maioria por parte, nas tradições protestantes, para os quais o termo geralmente é reservado. Para alguns, o Novo Testamento simplesmente se tornou parte da liturgia, um documento a ser cantado, lido em pequenos trechos, isolados e usado em orações públicas, mas não objeto de estudo ou um registro pelo qual devemos lutar, na esperança de descobrir alguma coisa que ainda não sabemos. O Novo Testamento existe, ao que tudo indica, para sustentar a alma e não a mente. Tais atitudes usam a arrogância como resposta à arrogância, tentando criar áreas do tipo proibida a entrada, em que forças acadêmicas de ocupação não podem penetrar e barricadas de piedade pessoal foram estabelecidas, tendo histórias de atrocidades acadêmicas como pretextos justificativas. Como tantas vezes é o caso no mundo cotidiano da política, é difícil pensar que um lado está totalmente certo e o outro totalmente errado. Sem dúvida, o Novo Testamento é uma coletânea de livros escritos em uma época particular, por pessoas específicas. Se o tratássemos como se tivesse caído do céu, aparecendo na King James, versão autorizada, encadernada em couro preto e com mapas, seríamos como aquele que, no Israel de hoje, não querem saber nada do que aconteceu antes de 1948. Porventura, nos esquecemos de que havia uma Bíblia muito antes da nossa e que o apóstolo Paulo falava grego e não o inglês do século XVII. Em contrapartida, imaginar que aspectos religiosos, teológicos e espirituais do Novo Testamento são questões secundárias e que, devido à existência de algo chamado fundamentalismo, devemos evitá-lo e aceitar alguma espécie de reducionismo. Seria como ignorar problemas e conflitos atuais na terra de Israel, ao argumento de que a única questão relevante é o significado do livro de Josué. De um lado, então, temos uma insistência justificável sobre a importância da história como aquilo que fornece profundidade e dimensão extra-consciência contemporânea. De outro, uma insistência justificável de que a descrição histórica é, por si só, incompleta. De fato, ambos os lados defendem posições relativamente modernas. Em uma extremidade, racionalismo,
pós-iluminismo, e na outra, sobrenaturalismo anti-iluminista. Ambos os lados devem considerar o fato de que podem existir alternativas, ou seja, de que a postura ou a coisa ou outra imposta no século XVIII talvez seja falsa. Outras simplificações excessivas se acumulam neste momento. Se não tomarmos cuidado, nos exércitos atualmente em campo, há alguns cuja lealdade primária é direcionada a causas mais antigas. A divisão entre acadêmico e popular tem raiz muito mais profunda do que as controvérsias do século XVIII entre história e teologia. Raízes que incluem de maneira distinta os movimentos montanistas, franciscano, lollardos, protestante e quaker, assim como reações favoráveis e contrárias a esses movimentos. A disputa entre os que concebem o cristianismo como fundamentalmente uma questão de sinais externos e físicos, em oposição aos que o concebem como uma questão de luz interior, é quase tão antiga quanto o mundo. O mesmo se dá com a desconfiança profunda que separa aqueles que defendem a piedade simples dos que insistem na fé, como a busca constante por entendimento. Combatentes de todas essas guerras podem muito bem juntar-se às batalhas atuais, não necessariamente desejando apoiar ao extremo a causa atual, mas vendo-a como o equivalente mais próximo de sua tendência particular. Há também os que correspondem aos observadores das Nações Unidas, aqueles que, pelo menos em tese, abordam o Novo Testamento como outsider e neutros. São os teóricos da literatura ou os historiadores antigos que, de vez em quando, avaliam o campo de batalha e dizem como os guerreiros estão todos enganados, como seus homólogos seculares. Às vezes, esses profissionais estão certos, mas também podem servir de obstáculos. O que então devemos fazer com esse pequeno, mas estranho e poderoso livro? Este projeto tem como objetivo principal oferecer um conjunto de respostas que podem muito bem resultar em controvérsia. Nesse ponto, porém, temos de dizer algo em termos gerais, na esperança de estabelecer um acordo inicial, ainda que superficial. É claro que estará aberta a qualquer pessoa a opção de fazer o que bem entender com este ou com qualquer outro livro. Um volume de Shakespeare pode ser usado para sustentar a perna de uma mesa ou como base para uma teoria filosófica. Contudo, não é difícil ver que empregá-lo para a produção de peças dramáticas carrega mais autenticidade do que qualquer outra opção, embora, claro, suscite algumas questões como, por exemplo, se a produção com figurino moderno seria mais apropriado do que uma produção histórica e assim por diante. Existe um acordo implícito para o uso de Shakespeare na produção de peças teatrais que dispensa qualquer argumentação. Qual seria então o equivalente ao Novo Testamento? É precisamente essa pergunta a que devemos responder. Sugiro que o Novo Testamento deva ser lido para ser compreendido, lido em seu devido contexto, em um acústico que nos permita escutar todas as suas conotações. Deve ser lido com o mínimo de distorção possível e com maior sensibilidade possível aos seus diferentes níveis de significado. Deve ser lido para que as narrativas, em conjunto com a narrativa, sejam ouvidas como enredos coerentes e não como maneiras aleatórias de declarar ideias descontextualizadas. Deve ser lido sem a suposição de que já sabemos o que será dito e sem a arrogância que presume que nós, a despeito de qualquer grupo, temos direitos exclusivos sobre essa ou aquela passagem, sobre esse ou aquele livro ou escritor. O Novo Testamento, enfim, deve ser lido de modo a desencadear o drama que sugere. Estes volumes são uma tentativa de articular uma leitura que faça jus a essas exigências. Muito bem, meu querido, e aí concluímos um vídeo. Pode ser, querido, que ficou um pouco extenso, porém era necessário
tá bom? Necessário. E aí eu continuo insistindo aos queridos irmãos, leia esta obra extraordinária do Dr. N.T. Wright, viu? Tá aqui, mais ou menos 800 páginas, é isso? Não, 700 páginas, é uma leitura agradável. N.T. Wright talvez seja um dos melhores, tá bom? E agradeço muito aos irmãos. Que Deus em Cristo vos abençoe, em nome de Jesus. Amém.